Bom, então vamos ao estudo do plano. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Bom, primeira coisa é equação vetorial do plano. Sejam um ponto A pertencente ao plano e os vetores U e V não paralelos entre si. Então, existe um único plano π que passa por A, quer dizer, que passa pelo ponto, e é paralelo aos dois vetores. Isso quer dizer que dois vetores não paralelos e um ponto pertencente a um plano definem o plano. E aí, como encontrar a equação vetorial desse plano? Então, aqui está desenhado, olha, um plano π. Aí eu tenho dois vetores U e V que não são paralelos entre si, são paralelos ao plano. O vetor é uma entidade móvel, portanto, a gente pode transportá-lo e colocá-lo aqui sobre o plano, né? Um ponto A, dado, conhecido, e um ponto P genérico. Então, olha só, esse ponto P, ele é um ponto de coordenadas x, y, z. Ele é um ponto genérico. E aí, o que acontece? O vetor AP, digamos que o ponto A seja esse daqui, o ponto P é esse. O vetor AP pode ser escrito como combinação linear dos vetores U e V. Isso aqui é uma propriedade super importante, que é, dados dois pontos, ou um vetor qualquer do plano, pode ser escrito como combinação linear de dois outros vetores não paralelos entre si. E o que é escrevê-lo como combinação linear? É escrever o vetor AP como uma constante lambda vezes o vetor U mais outra constante μ vezes o vetor V. Então, lambda e μ são constantes reais. Lambda e μ são números reais. Então, lambda vezes o vetor U mais μ vezes o vetor V. Isso aqui é AP escrito como combinação linear dos vetores U e V. Bom, aí aqui dessa combinação linear, AP nada mais é do que P menos A. Então, fica P menos A igual a μ vezes U, lambda vezes U mais μ vezes I, para quaisquer lambda e μ reais. Aí a gente passa o A para o segundo membro, e aí a gente tem o que a gente chama de equação vetorial do plano, que é um ponto genérico P do plano vai ser igual ao ponto A dado, mais lambda vezes μ, lambda vezes μ mais lambda vezes U, vou ver rápido aquele U ali, enxerguei μ, mais lambda vezes U, mais esses μ com μ. Lambda vezes U mais μ vezes V. Isso aqui para quaisquer lambda e μ reais. Porque lambda e μ são números, enquanto que U e V são vetores, né? Isso aqui para quaisquer. Esse A aqui de cabeça para baixo quer dizer qualquer que seja, ou para todo, né? Então, para todo lambda e μ real. Vamos ver um exercício. Determinar a equação vetorial do plano que passa pelos pontos A, B e C. Bom, de fato, 3 pontos, eles sempre são coplanares. E 3 pontos definem um plano. Só que para eu chegar na equação vetorial
do plano, eu preciso de um ponto, vamos escrever aqui, observação, aqui a gente precisou de um ponto pertencente ao plano e dois vetores não paralelos, entre si e paralelos ao plano. Bom, se a gente precisa de um ponto pertencente ao plano, bom, nesse aspecto está tranquilo, porque aqui a gente tem 3 pontos, então a gente pode escolher qualquer um dos 3 para usar. Mas a gente precisa de 2 vetores não paralelos entre si e paralelos ao plano. Então, vou escolher como trabalhar aqui com 2 vetores. Aí, tanto faz, qualquer que seja a escolha, vai dar o mesmo resultado. Posso escolher, por exemplo, os vetores AB e AC, ou os vetores BA e BC, ou os vetores CA e CB, tanto faz, né? Mas a situação é a seguinte, a gente tem aqui o plano, e aí a gente tem ponto A, ponto B e ponto C. O que a gente faz é, eu vou, por exemplo, escolher os vetores AB e AC, mas tanto faz a escolha. Bom, então o vetor AB é B menos A. Fazendo B menos A, vai ficar 7 menos 3 dá 4, 4 menos 0 dá 4, menos 7 menos 5 vai dar menos 2. Agora o vetor AC é C menos A. Então fica 1 menos 3 dá menos 2, 1 menos 0 dá 1, menos 1 menos 5 vai dar 4. Daí, um ponto genérico P vai ser igual ao ponto A, quer dizer, na verdade, posso usar A, B ou C, eu vou usar lá. A mais uma constante lambda vezes o vetor AB, mais uma constante μ vezes o vetor AC. Aqui a constante lambda vezes um vetor, mais μ vezes o outro. E aqui vou substituir as coordenadas do ponto A. Daí vai ficar um ponto genérico P vai ser igual ao A, que é 3 zeros menos 5. Mas, aí aqui não precisa resolver isso não, a gente pode simplesmente deixar indicado. Lambda vezes 4, 4 menos 2, mais μ vezes menos 2, 1 quarto. Para quaisquer lambda e μ reais. Então, essa é a equação vetorial do plano. Aí vem as equações paramétricas, que na verdade saem da equação vetorial, que é, olha só, considerando a equação vetorial do plano π, x, y, z, quem é x, y, z? São as coordenadas do meu ponto genérico P. Igual x0, y0, z0, isso aqui são as coordenadas de um ponto A que a gente conhece, que pertence ao plano. Ponto A pertencente ao plano. Aqui é um ponto P genérico. E aqui são os 2 vetores paralelos ao plano. Aqui são os componentes do vetor U e aqui os componentes do vetor V. Quer dizer, isso que está escrito aqui nada mais é do que, por exemplo, o que a gente encontrou aqui nessa resposta. Ó. O ponto P igual ao ponto A mais lambda vezes um vetor mais μ vezes o outro. É isso que está escrito aqui. E daqui a gente tira as seguintes equações paramétricas, que se eu continuasse o exercício anterior, as equações paramétricas do anterior seriam, ó, aqui vou substituir o P por x, y, z. E resolver. Lá no segundo membro, vai ficar 3, 0, menos 5, mais. Aqui distribui o lambda, vai ficar 4 lambda e menos 2 lambda. E lá no μ distribui, vai ficar menos 2μ, μ e 4μ.
Daí a gente chega que x, que é a primeira coordenada aqui, vai ser igual, a primeira coordenada no segundo membro é 3 mais 4 lambda menos 2μ. Aí o y vai ser 0, não preciso escrever, 4 lambda mais μ. E a terceira coordenada, que é o z, vai ser menos 5, menos 2 lambda, mais 4μ. Essas são as chamadas equações paramétricas. Por que paramétricas? Porque elas estão em função, aqui no caso, de dois parâmetros, lambda e μ. E aí, como é que é essa equação paramétrica? Essa equação paramétrica ela tem dois parâmetros, que são o lambda e o μ. E ela é tal que os coeficientes dos dois parâmetros são as componentes dos vetores paralelos ao plano. Aqui, olha, os coeficientes de lambda, 4, 4, menos 2, são os componentes de um dos vetores. E os coeficientes de μ, menos 2, 1 e 4, são os componentes do outro vetor. E os termos independentes são as coordenadas de um ponto pertencente ao plano. Então, é isso que está explicando aqui, ó. Cadê? Então, aqui as equações paramétricas, ó. Tá vendo? Aqui, os termos independentes são as coordenadas do ponto pertencente ao plano. Isso aqui é o ponto. Eita. Ponto pertencente ao plano. Depois, vou colocar o iluminador aqui mais fácil. Aqui, ó, os coeficientes do meu parâmetro lambda são os componentes de um dos vetores. Esse é o vetor U, que é paralelo ao plano, e os coeficientes do outro parâmetro μ, o V1, o V2 e o V3, são os componentes do meu segundo vetor. Então, por exemplo, determine as equações paramétricas do plano alfa, que passa pelo ponto A, 1, menos 2 e 5, e é paralelo às retas dadas a seguir. Então, o que acontece? A gente tem aqui um plano. A gente conhece um ponto do plano, que é o ponto A, e a gente sabe que esse plano é paralelo a duas retas dadas. Então, tem aqui uma reta R, que é paralela ao plano, e eu tenho aqui uma outra reta, S, que também é paralela ao plano. Aí, veja bem, se o plano é paralelo às retas R e S, então é porque o vetor diretor de R é paralelo ao plano Q. E o vetor diretor de S também é paralelo ao plano Q. Então, a gente precisa encontrar esses vetores diretores. Aqui, a R, ela está escrita na forma paramétrica, onde o meu parâmetro é o B. Ó. Eu tenho aqui 2 menos 1, 0, mais B vezes isso, onde o B é um número real. Então, isso aqui está escrito na equação paramétrica. Isso aqui é a equação paramétrica da reta. Onde o parâmetro é o B. Quer dizer, o B está no lugar do T.
E aí, na equação paramétrica, a gente tem que os coeficientes do nosso parâmetro são os componentes do vetor diretor. Então, daqui a gente tem direto que o vetor diretor de R é o vetor menos 2, 0, 3. Já S está escrita nas equações simétricas. Então, a gente vai passar S para as paramétricas. Para isso, ó, x sobre 2 igual a y menos 2 igual a z, eu vou igualar isso aqui a um parâmetro t. Porque aí eu encontro o valor de x, y e z em função de t. Quer dizer, daqui eu já tenho direto que o z é igual a t. O y menos 2 é igual a t, que vai dar y igual a t mais 2. E x sobre 2 igual a t, multiplica, vai ficar x igual a 2t. Então, essas são as equações paramétricas da reta S, sendo t um número real. Então, o vetor diretor de S é o vetor cujos componentes são os coeficientes do nosso parâmetro t. Portanto, o vetor diretor vai ser 2, 1, 1. Bom, feito isso, a gente já consegue escrever as equações paramétricas do plano. Porque aí, olha, as equações paramétricas do plano π serão x, y, z. Aí a gente tem os termos independentes, são as coordenadas do ponto pertencente ao plano. Aqui o ponto dado é o ponto A. 1, menos 2, 5. Isso aqui são os termos independentes. Agora, os coeficientes do nosso primeiro parâmetro, lambda, são as componentes do vetor diretor. São os componentes de um dos vetores paralelos ao plano. Sendo que aqui é menos. Olha lá, eu vou pegar as componentes do vetor diretor de R. Então, vai ficar menos 2 vezes lambda. Aqui vai zerar, porque vai ficar mais 0 vezes lambda e mais 3 vezes lambda. E agora, do outro vetor, vai ficar mais 2 vezes μ, mais 1 vezes μ, e mais 1 vezes μ. Então, essas são as equações paramétricas do plano π. Isso aqui com lambda e μ reais. Acabou. Certo? E aí vem o que a gente chama de equação cartesiana, que é a equação, na verdade, mais comum e mais fácil da gente trabalhar do plano, que é a seguinte: seja um ponto A pertencente ao plano e os vetores u e v não paralelos entre si e paralelos ao plano. Então, vamos lá. A situação que a gente tem é essa aqui. A gente tem um ponto A pertencente ao plano. E a gente tem aqui dois vetores. Como o vetor é uma entidade móvel, eu posso transportá-lo e colocar a extremidade dele aqui no ponto A. Então, eu tenho um vetor U, que é paralelo ao plano. Então, a gente pode transportá-lo e colocá-lo sobre o plano. E um vetor V. Aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o vetor normal do plano. Vetor normal do plano, que é o vetor perpendicular ao plano, que a gente vai chamar de N. O vetor normal do plano, ele vai ser o produto vetorial entre os vetores U e V. Não é isso? Porque quando a gente acha o produto vetorial, a gente encontra um vetor simultaneamente ortogonal a ambos. Então, vamos encontrar. Bom, aí, na verdade, aqui eu não vou pegar pelas componentes, não, porque vai ficar muito grande. Então, vou dizer que esse vetor normal, que é o produto vetorial do U com V, digamos que a gente tenha feito lá o determinante e encontrou para o N as componentes A, B, C. Aí, o que acontece? Aliás, vou até colocar aqui em outra cor para chamar atenção para isso. Vou colocar aqui o N marrom. Então, encontramos o vetor normal, que tem componentes A, B, C. Aí está aqui o vetor normal.
O vetor normal é um vetor simultaneamente ortogonal a ambos. Então, ó, ele é normal ao plano. Perpendicular a um, perpendicular ao outro. E aí, se esse vetor é normal ao plano, quando eu pego um ponto qualquer P do plano e trabalho com um vetor AP, esse vetor AP, ele é perpendicular ao vetor normal. Só que, quando a gente tem vetores perpendiculares, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: se eles são perpendiculares é porque o produto escalar tem que dar zero. Então, AP escalar com vetor normal tem que ser igual a zero. Só que quem é o AP? AP, bom, vamos dizer que o A tem coordenadas. A é o ponto conhecido, né? Que o A tem a coordenada x0, y0, z0. E o P é um ponto genérico, um ponto qualquer do plano. Então, o P tem coordenadas x, y, z. E aí, substituindo aqui, ó, AP é P menos A. Então, vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E escalar com o vetor normal, que é o ABC, tem que dar zero. E aí, resolvendo isso, a gente vai ter A que multiplica x menos x0, né? Que é aqui o produto das primeiras componentes. Então, vai ficar ax menos ax0, mais b que multiplica y menos y0, que é by menos by0, mais c que multiplica z menos z0, que é cz menos cz0, igual a zero. Só que observe que menos ax0 menos by0 menos cz0, isso aqui é uma constante. Por quê? A, B e C são os componentes do vetor normal, que a gente conhece. E x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A, que também é dado. Então, isso aqui é uma constante. Isso aqui é um valor constante. Que está menos ax0, menos a... Essa constante aqui a gente vai chamar de D. Então, substituindo, a gente vai ficar com AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de equação cartesiana do plano P. E a equação cartesiana, ela é boa porque na equação cartesiana a gente vê explicitamente os componentes do vetor normal, porque os componentes do vetor normal ao plano são os coeficientes das variáveis A, B e C. São os coeficientes das variáveis x, y e z. Então, aqui, ó, A, B, C são as componentes do vetor normal. E as componentes do vetor normal são os coeficientes das variáveis. Vetor normal é A, B, C. Vamos ver um exemplo. Aqui é um pequeno resumo. O vetor normal é N, A, B, C, o vetor cujos componentes são os coeficientes das variáveis na equação cartesiana. O vetor normal é ortogonal aos vetores diretores do plano dado, simultaneamente, ou seja, ortogonal ao plano dado. Assim, temos que o vetor normal é o produto vetorial dos dois vetores paralelos ao plano, que é o que a gente fez lá inicialmente. Então, vamos ver um exemplo. Determine uma equação geral do plano alfa, sabendo que esse plano é perpendicular à reta R, dada a seguir, e que passa pelo ponto A, que é a origem. Bom, se o plano é perpendicular à reta R, olha que está aqui o meu desenho, então é porque o vetor normal do plano vai ser o vetor diretor da reta R. Olha lá. Então, é só a gente encontrar o vetor diretor dessa reta. Para isso, a gente vai parametrizá-la. Ou seja, a gente vai pegar isso aqui e igualar a um parâmetro t. Aliás, eu acho que é a mesma equação lá do outro exercício, que a gente já até fez essa parametrização, né?
Daqui a gente tem que x é igual a 2t. O y é a mesma equação, é t mais 2. E o z é igual a t. Isso aqui é a reta R. Então, o vetor diretor da reta R vai ser o vetor 2, 1, 1, que é o vetor normal do plano. Então, olha, vai ficar assim. O plano é 2x mais y mais z mais d, que a gente não sabe quem é, igual a zero. Agora, para a gente encontrar o valor de d, a gente vai substituir o ponto no plano. A gente sabe que o ponto A, que é a origem, pertence ao plano π. Então, as coordenadas do ponto A têm que se encaixar aqui na equação do plano. Ou seja, substituindo x por zero, y por zero e o z por zero, a gente encontra o valor de d. Aí vai ficar 2 vezes 0 mais 0 mais 0 mais d igual a zero, que vai dar d igual a zero. Então, a equação cartesiana desse plano é 2x mais y mais z igual a zero. Isso é o plano π. Certo? E aí vem posição relativa de dois planos. Nós temos três posições relativas entre planos. Dois planos podem ser coincidentes, então aqui alfa e beta coincidem. Isso quer dizer que o vetor normal de alfa e o vetor normal de beta são paralelos e todos os pontos pertencentes a alfa também pertencem a beta. Ou seja, se A pertence a alfa, então A também pertence a beta, porque os dois planos são coincidentes. Se os planos forem paralelos, então é porque os vetores normais são paralelos. Aliás, deixa eu escrever isso aqui também. O vetor normal de alfa é paralelo ao vetor normal de beta. Agora, se os planos forem paralelos distintos, isso também acontece. Vetor normal de alfa é paralelo ao vetor normal de beta. Só que agora é o contrário. Agora eles não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, se um ponto A pertence a alfa, então o ponto A não pertence a beta. Eles não têm nenhum ponto em comum. E se os planos forem secantes, é porque eles têm uma reta em comum. Ou seja, alfa em interseção com beta vai ser igual a uma reta R. E os vetores normais não são paralelos. Aí vem escrito isso aqui. Então, olha, observe que quando os vetores normais dos planos alfa e beta são paralelos, esses planos podem ser coincidentes, que é o primeiro caso, ou paralelos distintos. Para identificar se esses planos são paralelos ou coincidentes, basta verificar os vetores normais. Bom, aí uma vez que a gente já saiba, então, que os planos são ou paralelos ou coincidentes, porque eles têm vetores normais paralelos, então a gente precisa testar um ponto. Então, aqui o segundo passo vai ser pegar um ponto A qualquer pertencente ao plano alfa. E aí a gente precisa verificar se o A também pertence ao plano beta. Essa é a pergunta. Porque, em caso afirmativo, quer dizer, se um ponto qualquer do plano alfa também for do plano beta, então os planos são coincidentes. Caso contrário, os planos são paralelos. E se os vetores normais dos planos alfa e beta não são paralelos, então esses planos são secantes. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, no item A, eu quero verificar a posição relativa desses planos. Então, no item A eu tenho o plano alfa e o plano beta. Primeira coisa é encontrar os vetores normais, que é fácil, porque os vetores normais, olha lá, o vetor normal de alfa, é o vetor cujos componentes são os coeficientes das nossas variáveis. Portanto, o vetor normal é 2, menos 3 e 1. E o vetor normal de beta vai ser 4, menos 6 e 2. E aí a gente observa que esses vetores têm componentes proporcionais. Ó. N de alfa é igual a metade de N de beta. Quer dizer, então vou escrever ao contrário que é mais fácil. N de beta é 2 vezes N de alfa. Se o N de beta é 2 vezes N de alfa, isso quer dizer que eles têm componentes proporcionais. E se eles têm componentes proporcionais, então eles são paralelos. Quer dizer, então N de beta, o vetor normal de beta, é paralelo ao vetor normal de alfa. Se acontece isso, então é porque os vetores são os planos são coincidentes
ou paralelos. Quando a gente diz paralelos, quer dizer paralelos distintos. E aí eu preciso decidir se eles são coincidentes ou paralelos. Como? Vou pegar um ponto qualquer do plano A, do plano alfa. Então, o ponto A pertencente a alfa. Aí eu vou pegar aqui. Se o ponto A tiver coordenadas 0, 0. Aí, ó, se o x for 0 e o y for 0, vai sobrar z mais 4 igual a 0, que vai dar z igual a menos 4. Então, o ponto A, que é 0, 0 menos 4, pertence a alfa. Aí vamos ver se ele pertence a beta. Então, para isso, a gente vai substituir no plano beta. Então, aqui no plano beta vai ficar 4 vezes 0, menos 6 vezes 0, mais 2 vezes menos 4, igual a 0. Aliás, igual a 0 não, mais 2 vezes menos 4, mais 4, faltou, igual a 0. Aí aqui zerou, aqui ficou menos 8 mais 4, vai dar menos 4, que não é igual a 0. Então isso aqui é falso. O que implica dizer, então, que o ponto A não pertence ao plano beta. E aí, se o ponto A não pertence ao plano beta, então é porque alfa e beta são paralelos distintos. Então, a posição é essa aqui. Tem o plano alfa, plano beta. Eles são paralelos, não tem nenhum ponto em comum. Aí vamos fazer um segundo exemplo. Eu tenho aqui, vetor normal de alfa vai ser o vetor 0, porque não está aparecendo x, 0, 1, menos 3. E o vetor normal de beta vai ser o vetor 0, porque não está aparecendo x, menos 3 e 9. Observe que os vetores também são paralelos, porque n de beta é igual a menos 3 vezes n de alfa. Então, os vetores normais são paralelos. Se os vetores normais são paralelos, então é porque os planos são coincidentes ou paralelos distintos. Aí, para a gente saber, vamos pegar um ponto qualquer de alfa. Vou pegar, por exemplo, ponto A. Se o x pode ser qualquer um, porque nem aparece x ali, né? Então, se o x for 0 e o y... Agora eu vou fazer assim, ó, porque se eu pegar pelo z, vai dar fração. Então, eu vou pegar aqui 0 e vou pegar z igual a 0. E aí, vou achar o y. Ó, se o x for 0 e o z for 0, vai dar y igual a menos 4. Então, esse ponto aqui pertence a alfa. Agora, eu vou ver se ele pertence a beta. Para isso, vou substituir. Não aparece x, aí menos 3 vezes o y, que é menos 4, mais 9 vezes o z, que é 0, menos 12, tem que ser igual a 0. Agora vai dar certo, porque vai ficar 12 menos 12 igual a 0. Então, o ponto A também pertence ao plano beta. Então, os planos alfa e beta são coincidentes. Por quê? Eu peguei um ponto qualquer do plano alfa, coincidente. Eu peguei um ponto qualquer do plano alfa e ele também está no plano beta e eu já sei que eles têm o mesmo... os vetores normais têm a mesma direção, ou seja, ou eles são paralelos ou coincidentes. Se tem um ponto do alfa que também está no ponto beta, então os dois são o mesmo plano. Quer dizer, a gente tem isso aqui. Alfa e beta são o mesmo plano. Certo? E aí, interseção de dois planos. Considere a reta R interseção dos planos alfa e beta. Então, está aqui a equação do plano alfa e a equação do plano beta. O sistema constituído pelas equações gerais dos planos alfa e beta é chamado equação geral da reta R. Ou seja, a reta R é a solução do sistema formado pelas equações dos dois planos. Pelas duas equações dos dois planos. Note que o vetor diretor da reta R possui representante nos planos alfa e nos planos beta, porque ele é a interseção dos dois planos. Assim, o vetor diretor de R é um vetor ortogonal ao normal de alfa e ao normal de beta. Portanto, o vetor
produto vetorial do normal de alfa com normal de beta é um vetor diretor da reta R. Ou seja, a gente pode escrever que vetor diretor de R é o normal de alfa vetorial com normal de beta. Então, vamos pegar um exemplo. Determine uma equação vetorial da reta R dada a seguir. Bom, a gente tem dois modos de fazer isso. Ou a gente faz pelo produto vetorial, ou a gente faz resolvendo aqui direto o sistema. Como assim resolvendo direto o sistema? Olha só. Na segunda equação, a gente tem as três variáveis, x, y e z. Na primeira, a gente só tem y e z. Então, na verdade, não vai dar para melhorar mais muito isso, porque na primeira equação já tem uma variável a menos do que na segunda. Então, aqui a gente tem três variáveis, resolução de sistema, início do curso, três variáveis e duas equações. Se a gente tem três variáveis e apenas duas equações, então a gente tem uma variável que está livre, que vai ser justamente o nosso parâmetro t. Então, vou chamar de variável livre o meu z e vou atribuir ao z o parâmetro t. Agora, eu vou encontrar o valor das outras variáveis em função desse parâmetro t. Então, substituindo na primeira equação, vai ficar y menos 3t mais 4 igual a 0, que vai dar y igual a 3t menos 4. Agora, eu vou substituir na última equação para encontrar o x em função de t. Vai ficar menos x mais 2 vezes o y, que é 3t menos 4, menos 2z, que é menos 2t, mais 4 igual a 0. Isso aqui vai dar menos x. Aqui vai dar 6t menos 2t, vai dar mais 4t. Menos 8 com mais 4 vai dar menos 4 igual a 0. Que vai me dar x igual a 4t menos 4. Ou seja, eu cheguei nas seguintes equações paramétricas para a reta R. Eu encontrei que x é 4t menos 4, que o y é 3t menos 4 e que o z é igual a t. Pô, aí acabou o exercício, porque na verdade está pedindo está pedindo a equação vetorial, né? Então, a equação vetorial da reta R, a gente pega um ponto qualquer dessa reta. Então, para pegar um ponto qualquer, é só atribuir um valor qualquer ao t. Por exemplo, t igual a 0, vai dar o ponto menos 4 é 0. Então, a equação vetorial vai ser um ponto P genérico, x, y, z, vai ser igual a um ponto dado, que é o menos 4 e 0, mais o vetor diretor da reta, que é o 4, 3, 1, está aqui, porque são os coeficientes do parâmetro t, vezes o vetor t, para todo t real. E aí, a gente também pode, só de curiosidade, observar o seguinte, vou escrever aqui em outra cor, porque na realidade o exercício já acabou, isso aqui é a resposta do exercício. Agora, eu vou só falar mais uma coisa aqui, que é, daqui dessa equação, a gente tem que o vetor normal do plano alfa é 0, porque não tem x, 0, 1, menos 3. E que o vetor normal do plano beta é menos 1, 2 e menos 2. E aí, a gente pode observar que o vetor diretor da reta R é simultaneamente ortogonal a ambos. Olha só, se a gente pegar aqui o vetor diretor de R, que é o vetor 4, 3, 1, a gente vê que ele é perpendicular ao vetor normal do plano alfa. Olha lá, se a gente fizer o produto escalar de 4, 3, 1 com 0, 1, menos 3, esse produto escalar dá 0, porque fica 0 mais 3 menos 3, vai dar 0. Ou seja, eles de fato são perpendiculares. Assim como o vetor diretor de R é perpendicular ao vetor normal de beta. Olha lá, se fizer o produto escalar de 4, 3, 1 com menos 1, 2, menos 2, tem que dar 0. Vai ficar menos 4 mais 6, vai dar 2, menos 2, 0. Então, de fato, o vetor diretor da reta, que é a interseção dos dois planos, ele é simultaneamente ortogonal aos dois vetores normais.
Então, eu poderia tê-lo encontrado, ter encontrado o vetor diretor de R pelo produto vetorial do normal de alfa com o normal de beta. Porque, na verdade, eu acho que ficou mais fácil resolvendo o sistema. Mas poderia ter feito dessa forma também, certo? Bom, aqui então a gente encerra o estudo de plano.